seja bem-vindo. Eu sou Rafaela Fineza, terapeuta de casais, e esse é o meu canal. Se você deseja e está comprometido em ter um casamento saudável e feliz, se inscreve aqui e participa comigo desse propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. Então vem comigo. Hoje eu quero que você conheça o maior vilão que pode estar arruinando o seu casamento e você vai descobrir como vencê-lo. Esse vilão é a comunicação. Aí você pode estar se perguntando, Rafaela, mas a minha comunicação é boa. De longe, isso é um vilão dentro do meu relacionamento. Tem problemas muito maiores que a gente enfrenta como casal aqui, de verdade. Esse não é o nosso problema. Será mesmo? Eu quero te fazer 4 perguntas e aí eu quero ver se você entende, se você vai conseguir entender e identificar se esse é um problema dentro do seu casamento. Então bora lá. Me responda aqui. Vocês conseguem começar e terminar uma conversa de forma sadia? Vocês acabam sempre as suas conversas, todas as vezes que vocês vão se comunicar, em conflitos e divergências? Vocês não conseguem se ouvir? Vocês começam a entrar em processo de defesa e de ataque? Vocês começam a se ofender o tempo todo quando estão se comunicando? Se a sua resposta foi sim para essas perguntas, eu tenho muita certeza de que você tem um problema de comunicação dentro do seu casamento. Pra gente começar, eu quero te apresentar os 4 tipos de comunicação. Desses 4, 3 são extremamente disfuncionais. E o último, ele é a solução para esse grande vilão. Ele vai trazer direção para vocês, como vocês devem se comunicar um com o outro dentro do casamento e assim melhorar o relacionamento de vocês de forma drástica. Bora lá? O primeiro estilo de comunicação muito disfuncional é o estilo passivo. O que seria esse estilo passivo? A pessoa tá ali ouvindo, mas ela não assimila o que está sendo dito. Vou te dar um exemplo. A esposa chega do trabalho, o marido está sentado no sofá e ela começa a falar com ele. Ele tá vendo televisão e mexendo no celular. Porque o João foi mal na escola, a professora me ligou que ele está desatento, que ele está fazendo muita bagunça, a gente precisa conversar com ele sobre isso. E aí o marido fala, tá bom, sim. Olha, fez um gol. Ou então, olha lá a notícia que tá passando na TV e tal. Tá bom. Tá, ok. Não existe uma assimilação do que está sendo dito. Ele não está prestando atenção. Ele não consegue entrar naquele processo de compreender o que a esposa está trazendo. Qual é o problema por trás daquela situação. Fato que aquela conversa pode ter uma grande chance de virar uma confusão, de virar um descontentamento, um conflito muito grande entre eles. Então, se esse é o seu estilo, se você tem agido como esse marido do exemplo, ou como você esposa, né, tem agido como esse marido, tome muito cuidado. Abandone logo esse estilo, porque ele vai trazer disfuncionalidade para a relação de vocês. O segundo estilo é o estilo passivo-agressivo. Vou pegar agora um exemplo que a esposa, né, chega do trabalho e o marido começa a falar com ela sobre a conta do cartão de crédito, porque tá muito alta, e aí a esposa, sabendo que vai vir problema ali naquela conversa, ela começa a desdenhar e usar de sarcasmo com esse marido. Ela começa a falar assim, tá bom, vamos acabar logo com essa conversa? Vai logo direto ao ponto. Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que cuidar da janta das crianças, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essa conversa tá muito chata, bora lá pra resolver logo? Não sei não. Não sei isso, não sei aquilo. E começa a desdenhar, né? Começa a usar de desdenho, como se aquilo fosse algo indiferente para ela, como se aquilo não fosse importante para ela e que ele também não deveria estar dando importância para aquilo. Ao mesmo tempo, a mesma pessoa que tem esse estilo agressivo, passivo-agressivo, ela pode começar a usar de sarcasmo, tipo, tá bom, sei, tá, sabe? Então um certo sarcasmo. Tudo isso, todos esses comportamentos dentro desse estilo passivo-agressivo pode afetar diretamente na relação de vocês, na qualidade do seu relacionamento, na forma como vocês admiram um ao outro. Então tome muito cuidado com esse estilo. É claro que no final a gente vai apresentar um estilo mais funcional de comunicação, mas eu já quero desde já que vocês já vão tomando nota de como esse estilo pode prejudicar a relação de vocês, a ponto de vocês não conseguirem se comunicar mais, a ponto de vocês não conseguirem acessar o coração do outro, acessar os sentimentos, as emoções do outro. Então isso é muito disfuncional, queridos. Tome cuidado com esse estilo passivo-agressivo, de usar de desdenho, de ficar desdenhando
e usando de sarcasmo dentro da relação de vocês, simplesmente porque aquela situação, problema, tá vindo de uma forma muito distorcida, a ponto de mexer com vocês. Então, cuide dos sentimentos do outro, cuide do que o outro está ouvindo, cuide daquilo que você está entregando para o outro. O terceiro estilo é o ativo-agressivo. Esse é um dos mais perigosos, que pode causar problemas e traumas muito graves, que podem trazer prejuízos muitas vezes irreparáveis para a relação de vocês. Esse estilo ativo-agressivo é quando eu ataco, é quando eu acuso, é quando eu entro em defesa, em legítima defesa, nem é muito legítimo não, mas eu entro em defesa para me proteger daquilo que o outro está trazendo, porque o que o outro está trazendo, o que o meu cônjuge está trazendo, me incomoda profundamente. Vou usar o mesmo exemplo do problema financeiro do marido que estava trazendo o cartão de crédito. A esposa então começa a entrar em defesa, né? Então agora ela tá no estilo ativo-agressivo. Ah, porque a culpa é sua, que é por causa de você que nós estamos desse jeito, que é porque você ajudou a sua família com o nosso dinheiro, por isso agora está faltando, é porque você é descontrolado financeiramente, é porque você não faz planilha, é porque você não consegue pensar na gente, pensar nas crianças, porque a gente também tem necessidades, é porque eu trabalho como você, então eu tenho os meus direitos aqui dentro dessa casa também, eu ponho dinheiro nessa casa, e começa a entrar num processo de defesa, falas muito acusativas, querendo de alguma forma atingir a ferida do outro, porque aquilo que o outro está trazendo está machucando profundamente, então ela entra em defesa para se proteger. O ativo agressivo é um estilo muito presente em pessoas que não conseguem controlar as suas emoções. Diante da situação, do fato, problema, elas começam a ficar desreguladas. Elas não conseguem lidar com aquela situação, problema, se desregulam muito profundamente e começam a atacar para se proteger. Se você está dentro desse estilo agressivo, queridos, se ele faz parte da sua comunicação, fuja, saia logo desse lugar. Esse lugar não te pertence. Sabe por quê? Porque esse estilo ativo-agressivo, ele não é funcional para nenhuma área da nossa vida. Ele não é funcional para nenhum tipo de comunicação. Comunicação com o nosso chefe, comunicação com o gerente, comunicação com o diretor da escola, com o professor da faculdade, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos pais. Ele não é funcional em nenhum lugar. Então, se você quer ser uma pessoa funcional, uma pessoa que realmente as pessoas gostam de se comunicar, gostam de conversar com você, saia desse lugar. Porque ninguém gosta de conversar com alguém que fere o tempo todo, que magoa o tempo todo, que ataca o tempo todo, que tenta causar dor e sofrimento no outro simplesmente pelo fato de querer se proteger da dor e do sofrimento que aquele fato, situação pode estar causando nele. Porque ele acha que o outro quer magoar, quer causar dor e sofrimento nele, mas isso é uma interpretação que ele tem diante da situação problema. Aaron Beck, que é o autor, psicólogo, autor e criador da terapia cognitiva comportamental, né, psiquiatra e cognitivo, ele já dizia, né, a primazia da terapia cognitiva é que o problema não são as situações na nossa vida em si, mas a forma como nós interpretamos essa situação. Então, a forma em que interpretamos precisa ser funcional, precisa ser muito de acordo com realmente a verdade e a realidade diante da situação, problema que o outro está trazendo. Porque o outro não quer causar problema, o outro só quer resolver aquele problema. O outro não quer te atingir, não quer te causar dor, ele simplesmente quer resolver o problema. Mas a gente já começa a interpretar baseado nas nossas lentes que são direcionadas pelas nossas crenças de que nós somos vulneráveis, de que nós somos um fracasso, que nós não somos capazes, que nós não somos amados, começa a encarar aquilo como uma acusação, mas não é uma acusação, é só o outro só está trazendo um problema para ser solucionado. Então, tente sair logo desse lugar e eu já vou te apresentar um estilo assertivo e funcional para você se comunicar e assim mudar profundamente a sua relação. Antes de falar do quarto estilo, eu quero te dizer por que é tão importante a comunicação nas nossas vidas. Quando a gente era pequeno, os nossos pais ficaram eufóricos quando a gente começou a falar. Quando a gente disse a primeira palavra, Oba, ele falou papai, Oba, ela falou mamãe, né? E aquela euforia aconteceu simplesmente pelo fato de que você já estava falando, você já estava transmitindo palavras. Mas falar não é comunicar. Uma comunicação eficaz é aquela que eu compreendo o outro e que o outro consegue me compreender.
Então é minha responsabilidade como comunicador naquele momento de compreender o que eu estou dizendo, eu preciso saber exatamente o que eu estou dizendo e eu preciso também ter a certeza de que o outro compreendeu. E a gente vai falar sobre isso. O quarto estilo de comunicação é o ativo assertivo e é nesse lugar que você precisa estar para ter uma comunicação saudável e satisfatória dentro do seu casamento. O que é o ativo assertivo? Eu vou te apresentar 4 pontos, 4 características dessa comunicação que você precisa começar a colocar em prática para acessar o coração do seu cônjuge. Não só o ouvido, tá, gente? Isso é muito importante, porque a comunicação é aquela que não acessa somente o ouvido, mas acessa as emoções do outro também. E isso é uma comunicação profunda. O primeiro ponto da comunicação ativa assertiva é: esteja sempre tranquilo para comunicar algo delicado para o seu cônjuge. Às vezes, ao longo dos dias, a gente começa a se nutrir de emoções negativas como mágoas, ressentimentos, raivas, né? E isso pode influenciar na forma como eu vou falar. Então, eu preciso que você cuide muito, muito disso para identificar se você realmente está em condições de falar aquilo ou não. Às vezes a gente se nutre de emoções negativas como mágoas, raivas, ressentimentos e isso pode influenciar na forma como a gente vai falar. Então é muito importante que você tome esse cuidado na hora que você for falar algo muito delicado, um assunto muito importante, de muita relevância entre vocês. É importante que você cuide para saber se você está realmente tranquilo. Tem muita mágoa aí dentro, tem muita raiva, tem muito rancor, tem muita ira, sabe? Eu não sei o que pode estar dentro do seu coração, mas você vai saber identificar. Existe uma consciência emocional, sabe? Você consegue identificar se você está muito emocionalmente abalado, se aquelas emoções vão influenciar. Por isso é muito importante você deixar para um momento que você estiver realmente tranquilo, que você estiver realmente regulado emocionalmente. E isso vai trazer uma melhora na qualidade da sua comunicação diante do outro. Isso vai impedir que você se altere diante de uma comunicação do outro, diante de algo que o outro vai trazer, relacionado àquilo que você trouxe também para a conversa. Então, tenha esse cuidado de estar tranquilo, estar regulado emocionalmente para poder falar daquilo que você está proposto a falar. As mulheres têm mais dificuldade com isso, né? Porque a gente quer logo acabar, falar tudo de uma vez para ficar livre daquilo, né? A gente quer falar tudo que tem para falar. Mas será que falar tudo que eu tenho que falar vai trazer solução? Vai resolver o problema? Não, gente, na maioria das vezes não. Então, não precisa falar tudo. Fale com pautas, fale pontuando e de forma tranquila, porque assim vocês vão ter um resultado muito melhor. Muitas vezes a nossa comunicação é para aliviar aquilo que a gente está sentindo, mas comunicação não é isso. Comunicação é para a gente chegar à solução de algo, à solução de algum problema. É para a gente entrar em acordos. Então, comunicação não é para se aliviar. Você pode desabafar. Desabafar não é se comunicar. Você simplesmente está tendo um desabafo. E isso é ótimo, alivia mesmo aquilo que a gente está sentindo. Falar é terapêutico e é muito importante. Só que quando você estiver disposto a fazer uma comunicação, a comunicar algo, uma situação, um problema, um fato que está acontecendo na vida de vocês e que precisa ser discutido, o que vocês estão fazendo, e vocês têm que ter ciência disso, é que vocês estão buscando uma solução, é que vocês estão buscando um acordo para aquela situação, para aquele problema. E isso é se comunicar. Então, uma comunicação ela não precisa estar recheada de emoções, muito pelo contrário. Vocês precisam estar pautados de muita razão, estarem racionais e entendendo exatamente o que vocês estão buscando, aonde vocês querem chegar com aquele problema, conflito. Eu percebo muitas vezes, né, nos pacientes, nas conversas que eles têm ali dentro do consultório, que muitas das conversas, a maioria das conversas não chegam de realmente chegar, que é na solução, na geração de uma solução para aquele problema. Eles começam a entrar em conflitos, em ataques, se ofendendo um ao outro, machucando um ao outro e acabam chegando também no principal, que é no paredão. Não quero mais falar sobre isso. Né? Quando vocês chegam no paredão, muitos de vocês já devem ter chegado, né? Tipo, não vou falar nunca mais sobre isso. Não quero mais falar sobre esse assunto. Vocês não chegaram a uma solução, se ofenderam e acabou ainda resignando a algo que seria realmente muito importante de resolver.
O objetivo principal da comunicação é fazer com que o casal se conecte um com o outro e consigam encontrar junto um acordo que seja comum e que seja bom para os dois. Comunicação na relação conjugal não é quando um está certo e o outro está errado, ou os dois estão certos ou os dois estão errados. Não, mas é quando vocês fazem um acordo, conseguem juntos chegar a um acordo que seja bom para os dois e não somente para um. Relação conjugal é uma relação de ganho a ganha. Os dois precisam sair ganhando. Porque se um perder, o outro perde também. Porque vocês são um só. Se um estiver mal, o outro está mal também. Se um estiver bem, o outro está bem. Então, relação conjugal é uma relação de ganha a ganha. Os dois precisam sair ganhando. Se um estiver em desvantagem, vocês vão precisar conversar de novo, encontrar um novo acordo para que os dois saiam bem. Ainda que um não esteja fazendo ou vocês acabam entendendo, acordando de que não vai ser feito algo que o outro gostaria muito, mas o outro precisa estar bem com essa decisão, ele precisa se sentir bem com essa decisão. E isso vai fazer toda a diferença. Na comunicação profissional é assim, sempre existe aquele que escuta e aquele que expõe as ideias. Só que no casamento isso não é possível, porque diante disso, disposição de ideias, as nossas crenças se ativam. Relação conjugal é preditor de vulnerabilidade. As relações íntimas, elas são preditoras das nossas maiores vulnerabilidades. Quando eu estou conversando com meu chefe, com um colega de trabalho, é possível que eu consiga conversar de uma forma mais clara, eu consiga expressar a minha opinião com uma forma mais clara, consigo ouvir melhor, diferente de quando eu estou com o meu cônjuge. O meu cônjuge, ele ativa as minhas maiores vulnerabilidades. E eu não quero que vocês caiam nessa cilada. O segundo ponto dessa comunicação tão eficaz, que é o estilo assertivo, ativo-assertivo, comece a frase falando sobre você. Às vezes a gente sempre começa falando assim, você fez isso, você fez aquilo, você não fez isso, você não fez assado, né? Sempre você, você, você. E o segredo é você começar a frase falando sobre você. É tudo sobre você, não é sobre o outro. É sobre a solução ao problema que vocês estão buscando, mas baseado naquilo que você vê, baseado naquilo que você sente, baseado naquilo que você faz. Eu me sinto preocupado com isso, eu me sinto triste com aquilo, ou eu me sinto tenso com isso quando você faz isso ou aquilo. Eu me sinto ansiosa, triste, com medo diante dessa situação da vida. Expresse o que vocês pensam, o que vocês sentem, o que vocês pretendem fazer em relação a essa situação, problema. Quando a gente começa a frase, quando a gente começa a conversa, a comunicação com eu me sinto, eu penso, eu acho, eu faço, sobre você, você está trazendo a sua perspectiva e não acusando o outro de algo que ele fez ou que ele não fez. Quando você faz isso, o outro olha para você com um olhar de mais compaixão, de mais empatia. Ele quer ouvir a sua dor, ele quer ouvir a sua dificuldade, ele quer ouvir a sua aflição. Então, eu me sinto assim quando você não faz aquilo que eu peço. Eu me sinto apavorada quando você não está em casa e por isso eu acho importante que você esteja em casa mais vezes durante a noite, evite viagens mais prolongadas e tal. Entendem que quando eu falo de mim, eu trago o olhar do outro para aquilo que realmente eu estou trazendo, que é as minhas vulnerabilidades. Mas quando eu começo a frase com você, eu já estou começando acusando, então o outro nem consegue me ouvir direito, ele já entra em processo de defesa. Então, peraí, eu já sei que eu vou ter que me defender. E pum, ele já se veste de armadura, já pega o escudo, já coloca o capacete e fala, aqui ninguém entra, aqui ninguém me muda, aqui ninguém vai fazer nada comigo. Eu estou protegido e eu vou entrar me defendendo. Entende? Faz sentido para vocês? Eu acredito que faça. O quarto ponto dentro da comunicação ativa assertiva é tente entender se o seu cônjuge entendeu o que você disse. Busque um feedback, tipo, você entendeu o que eu disse? Fez sentido para você? Você entendeu qual é a minha intenção? Você entendeu aonde eu quero chegar? Porque se você não entendeu, eu posso te explicar melhor. Nesse momento, o seu cônjuge vai te dar um feedback daquilo que ele entendeu. Então é muito importante você fazer esse feedback. Nas minhas consultas, no consultório, sempre no final eu pergunto, fez sentido para você? O que eu disse foi de encontro à minha intenção? Você entendeu? Você conseguiu compreender a minha intenção? Aonde eu quero chegar?
E aí o paciente fala, não, eu entendi isso. E às vezes ele fala algo fora do que eu disse, e aí eu falo assim, não foi bem isso que eu disse, não foi bem isso que eu quis dizer, deixa eu me explicar melhor. E ali você vai ter a oportunidade de se explicar melhor. O quarto ponto e último dentro do ativo assertivo é, agora é o momento de ouvir. Então, depois que você pede esse feedback para o outro, você vai ouvir o que o outro está dizendo. Ele disse, você vai falar, não foi bem isso. Então, aí, depois do que você explicou e ele já compreendeu, é o momento de você ouvir o que ele tem para dizer diante dessa situação. Ouvir vai exigir de nós muita paciência e paciência sem julgamento. Ouvir pausadamente, com muita compreensão, com olhos de compreensão, ouvidos de compreensão. Escute o que o outro tem para dizer. O segredo dos casais que têm uma comunicação eficaz é que eles sabem controlar, eles têm uma tolerância para as emoções que os ativam quando o outro está falando. Porque qual é a nossa tendência quando a gente está ouvindo algo que nos desagrada? É ativar em nós o estilo ativo, agressivo ou o estilo passivo. Então não faça isso, escute atentamente. Tenha uma tolerância com a emoção ruim que vem dentro de você quando o outro está falando algo que às vezes está te magoando, que às vezes está te acusando. Talvez nem seja a intenção dele, mas sem querer ele acaba fazendo isso. Porque o outro, quando fala, principalmente as nossas relações íntimas, né, o nosso cônjuge, ativa as nossas vulnerabilidades, as nossas crenças disfuncionais. Por que é importante você desenvolver essa tolerância para aquilo que é algo desagradável que o outro está trazendo? Porque é impossível, gente, numa relação de longo prazo, que você não escute algo que te desagrada. É impossível viver 20, 30 anos, 40 anos com uma pessoa e não ouvir nada que nos desagrada. Então é muito importante a gente aprender a tolerar a emoção difícil que vem quando a gente escuta algo que não é do nosso acordo. As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer ter por perto vão ter opiniões diferentes da gente e não tem problema. O problema não está na divergência dos pensamentos, das opiniões, mas na forma, na tolerância de como eu tenho, mas na tolerância que eu tenho ao ouvir a opinião que é diferente da minha. Tolerem esse desconforto para que a comunicação possa ir em frente. Casais que não têm essa tolerância param por aqui, porque sabem que se continuarem vai gerar briga. E sabe qual é o maior problema? O problema não vai ser solucionado. Então esses casais, eles são superficiais, eles estão sempre na superfície. Começam a brigar, começam a ativar aquelas emoções difíceis, eles param, porque não aprenderam a tolerar as emoções que vêm ativadas, baseadas naquilo que o outro fala. Não existe, gente. Por que é tão importante vocês trabalharem nessa tolerância? Porque não existe outro jeito de resolver problema sem que seja conversando. Eu queria até descobrir um outro jeito, mas não existe. É só conversando que nós vamos resolver os maiores problemas da nossa vida. Se vocês não toleram as emoções difíceis, talvez vocês nunca consigam chegar aonde vocês realmente precisam chegar. Quando for assim, tiver muito intolerável, respirem, contem até 10, peçam uma pausa para o seu cônjuge, se acalmem, sabe? O que o outro tem aí, e depois voltem. Porque o que o outro tem para dizer, ainda que seja desagradável, pode ser muito útil para a relação de vocês. O Dr. Gottman, que é um psicólogo de muita relevância dentro da terapia de casais, que estudou casais durante anos, ele diz que casais felizes são aqueles que permitem que um influencie o outro. Então, permita que o outro te influencie com a opinião dele, com aquilo que ele tem a dizer, escute com tolerância. É tão bom quando a gente está conversando com alguém que é importante pra gente, que a gente sente compreendido, não é? Então, faça isso. Se o seu cônjuge não consegue te compreender, tente você compreender ele. Tente você começar a já praticar esse estilo de comunicação ativo, assertivo. E aí você vai se surpreender, porque a comunicação dele automaticamente também vai mudar. Eu quero que você, depois dessa aula, depois desse vídeo, avalie qual é o seu estilo de comunicação, qual você tem usado. Você já usou alguma vez na sua vida o estilo ativo, assertivo? Esse que vai solucionar e revolucionar a sua relação conjugal e a comunicação que vocês têm um com o outro. Se você nunca usou o ativo assertivo, treine. Treine todos os dias. Treinar não quer dizer que você vai acertar. Treinar quer dizer que você vai tentar todos os dias. Ok?
Então é isso, gente. Obrigado por estar comigo nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Escreva um comentário aqui. É muito importante eu saber que tem sido relevante, tem feito diferença na sua vida os vídeos que eu tenho postado aqui. Se inscreva, aperte o sininho e também dê um like. E até mais. Beijos!